Sim, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, nos gastar por amor a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Vem renovar as forças, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor renove as nossas forças, Pai. Que o Senhor continue acendendo a cada dia a lâmpada, Pai. Acendendo cada vez mais a nossa paixão por Ti, Senhor. Não permita, Pai, que as guerras, Pai, que enfrentamos, as batalhas, os desafios, ó Pai, os medos, as dores, não permita, Pai, que nada venha ofuscar, apagar, ó Pai, a chama de paixão, de amor por Ti, Senhor. Venha atraindo nesse tempo, Senhor, os nossos olhos para Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que nós colocamos os olhos no homem, Senhor. Todos nós aqui, Pai, aprendemos que precisamos ser uma referência para outras pessoas, ó Deus. Mas ainda assim, nós sabemos perfeitamente que todos nós estamos sujeitos a erros, Pai. E todas as pessoas que hoje nós temos como um modelo, como uma inspiração, elas também estão sujeitas a erro. Então, na verdade, os nossos olhos precisam estar totalmente em Ti, Senhor. Oh, Pai, eu estava aqui cantando essa música e eu estava me lembrando, Pai, de uma palavra que diz: esse povo me honra com os lábios, mas muitas vezes o coração está distante. E isso é uma verdade nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos que fazer um esforço tão grande para focar em Ti, colocar os olhos em Ti, se concentrar em Ti, Pai. Porque a nossa geração ela é tão visual, Senhor. Todos os dias nós estamos diante de imagens, diante de falsos ídolos, Senhor. E foi ministrado, Pai, na nossa última reunião de pastores, ó Pai, que nós deveríamos abandonar os ídolos. Eu não sei quais são esses ídolos que nós precisamos abandonar, mas eu te peço, Espírito Santo, que nesse tempo o Senhor venha revelar a Tua igreja, Senhor. Quais são os ídolos que estão dividindo, ocupando espaço nos nossos corações? Quais são os ídolos que têm nos roubado de Ti, Senhor? Não permita, Senhor, que nenhum ídolo, Senhor, desse mundo, Senhor, seja físico, material, humano, financeiro, não permita que nada possa roubar o nosso coração de Ti, Senhor. Porque enquanto os nossos olhos e o nosso coração estiverem em Ti, Senhor, nós temos certeza, nós vamos cumprir o nosso propósito, vamos cumprir a nossa missão e vamos dar muita alegria ao Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor nessa manhã. Continue à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Aleluia. Eu queria estar trazendo um versículo. João 17:3, versículo bem pequeno, que fala assim. João 17:3. João 17:3. Esta é a vida eterna, que Te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E esse versículo é tão curto, mas se a gente for olhar, que a vida eterna é conhecer a Deus. E eu estava, umas semanas atrás, estava em casa meditando e veio uma palavra referente não só a isso, mas ao contexto que nós vamos trazer hoje. E eu disse, já que já falou no meu coração para falar com os pastores sobre isso, eu disse, não, já vou aproveitar, já vou ministrar domingo no culto, que é sobre a gente, muitas vezes, a nossa geração está muito preocupada em fazer para Deus, né? E alcançar grandes multidões, alcançar
grandes visualizações, alcançar muitas coisas. E se a gente for ver à luz da Bíblia, cara, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus. E a gente vê não só o conhecimento bíblico, teológico, mas quando a gente fala em conhecer a Deus, a Bíblia fala que a gente conhecerei a verdade nos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia vai falar que faz uma parábola que haverá dias que mas Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo. Daí o que Jesus fala? Afaste de mim porque não me conheces. E quando a gente entra nesse respaldo bíblico, a gente vê que Deus é um Deus relacional, Deus de relacionamento, né? Deus não é simplesmente um Deus de resultado, um Deus de ênfase naquilo que a gente faz, mas naquilo que nós nos relacionamos com Ele. Então Deus é um Deus relacional. E eu vejo a nossa geração, principalmente trazendo agora para o âmbito pastoral, uma geração frustrada, assim, porque tem olhado muito, tipo assim, as grandes congregações batizando 1000 pessoas, as grandes congregações arrastando multidões, grandes estruturas volumétricas, e muitas vezes nós focamos nisso. Até ontem eu estava conversando a respeito disso com o pastor Vitor. Nós focamos tanto na conquista, e o que Deus ama não é o nosso desempenho. Deus ama quem nós somos. Muitas vezes eu falo por mim mesmo, muitas vezes a gente está tão empenhado em ministrar uma palavra que impacta, sabe assim? E o cara que está no louvor, em louvar, e aquele louvor contagiar as pessoas. A gente, como líder de grupos, líder de igreja, de alcançar essas multidões, que muitas vezes a gente esquece qual é o verdadeiro propósito de tudo, que é o relacionamento com Deus, se relacionar com Deus. E o que eu tenho visto na geração presente é pastores frustrados porque sonharam com tanta coisa e não valorizam aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Porque muitas vezes tem um pastor que vai ter milhões de almas, e muitas vezes capaz de ele chegar lá e o Senhor dizer: não te conheço. E às vezes o Senhor entregou para mim, para você, 2, 3 vidas, né? E o Senhor diz: não, seja fiel com aquilo que eu te entreguei. E às vezes a gente banaliza aquilo que o Senhor já nos entregou, almejando algo maior, sabe? Então o que eu quero trazer é uma mensagem curta nessa manhã, mas é que Deus ama, Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos, não se impressiona com aquilo que nós conseguimos movimentar. Deus se impressiona com quem nós somos, com a nossa essência, com aquilo que nós fizemos como ser humano, o quanto nós nos relacionamos com Ele, e o quanto não só nós com Ele, mas o quanto Ele consegue se relacionar conosco. E isso eu acho que é o mais importante, porque a diferença de um pastor que tem uma igreja com 5 ou com milhões é o quanto ele é fiel. Ele pode ter milhões e não ser fiel, ele pode ter milhões e não se relacionar com Deus. Nós vimos hoje em estruturas espíritas que arrastam milhões de pessoas. Isso não é o importante da coisa, que a gente sabe que no fundo não tem um fundamento de fé concreto, mas é o quanto nós nos relacionamos com Ele. A Bíblia é voltada ao relacionamento nosso com Deus. Então qual é o intuito dessa mensagem? É que essa mensagem seja um bálsamo na nossa vida, porque muitas vezes nós, como líderes, nós nos cobramos tanto em ter esse desempenho. Nós não cobramos: não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que desempenhar mais. Eu queria dizer nessa manhã que Deus te ama pelo aquilo que você é, não pelo que você entrega para Ele. A própria Bíblia fala, né? Os filhos é resultado de uma intimidade, os frutos é o fruto de algo que já aconteceu, e não é um objetivo, é decorrência daquilo que Deus já está criando e formando em nós. Os filhos no relacionamento, ali tem a rosa está gerando filho, é consequência de um relacionamento. O filho é consequência de um relacionamento que aconteceu, né? Quando a gente relacionou, a gente só queria ter esse relacionamento, a gente não estava visando em fazer um filho, né? Aquilo ali não era o objetivo, era o fruto. Então o que eu quero trazer a mensagem é que Deus te ama e entregou, e
e que a gente possa ser fiel com aquilo que Ele entregou, porque muitas vezes a gente descarta, procurando um objetivo maior, a gente descarta aquilo que já tem. Muitas vezes, procurando a multidão, a gente descarta aqueles que a gente já colocou, e às vezes as pessoas, até a identidade, às vezes eu vejo pastores se sentindo inferiores por causa do tamanho da congregação, por não ser integrado no ministério, e do mesmo jeito eu vejo pastores se sentindo superiores. Eu vejo pastores que chegam, não, tem uma congregação lá que tem 1000 membros, nós batizamos 500, 600 pessoas. Não é a questão de falar ou não, mas a intenção do coração de se sentir superior por aquilo que conquistaram. E daí eu vejo pessoas que se sentem inferiores por não conquistarem ou algo nesse sentido, né? Então, que a nossa identidade possa estar em se relacionar com Deus, e não naquilo que nós produzimos com esse relacionamento, mas esteja naquilo que nós nos relacionamos com Ele, e que isso seja um bálsamo para curar os nossos corações, que o Senhor ama a nós, ama quem nós somos, não simplesmente o nosso serviço. Nosso serviço é decorrência desse relacionamento. Amém? É uma palavra bem breve, mas que possa fazer morar no nosso coração, né? E possa gerar identidade, porque a gente vê, o nosso grupo de pastores geralmente é um grupo de igrejas pequenas, né? De pequenas congregações. E eu vejo, eu converso muito com os pastores assim, né? Das igrejas e tal, e eu vejo assim, muitas vezes as pessoas se sentindo assim um pouco inferiores por causa porque a congregaçãozinha lá no interior. Às vezes, cara, aquela pessoazinha lá na congregação, lá no interior, vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim, cara, fosse fiel, estou contente contigo, entra no gozo do teu Senhor, sabe? E às vezes aquele cara que tem uma congregação gigante com milhões, você, cara, não foi para isso que eu te chamei, não foi isso que eu coloquei sobre ti, sabe? Então, que a gente possa, lá onde que a gente desempenhar nosso papel, o Júnior com os jovens, o pastor toca a célula ali, ministra louvores com casais, e aonde quer que nós fomos, nós podemos estar contentes com aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, porque quando a gente entende aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é a igreja de Cristo, irmão, a gente começa a acreditar mais naquilo que as outras pessoas carregam. A gente entende que não é sobre uma placa, uma denominação, que nós sabemos que é a expansão do reino de Deus sobre essa cidade. Então eu acredito no trabalho que o Júnior está fazendo lá com os jovens, eu acredito no trabalho que o pastor Christian, junto com a pastora Mena, está fazendo, e não só acredito, mas como eu oro para que isso alavanque, porque eu quero que esse reino cresça aqui nessa cidade, cara. Assim como a gente quer que, né, muitas vezes a gente vê a questão de recursos, e, cara, tem tanta gente que precisa de um lugar para se colocar, um lugar para ter. Então, eu oro para que essas pessoas encontrem um lugar que elas se encaixem, encontrem um lugar que ame elas, não só na nossa denominação, ou não só nas nossas igrejas, mas tem tantas aqui na cidade, né? E até às vezes, antes de começar o culto, a gente sempre ora, né? E daí, às vezes, a gente coloca em oração não só o nosso culto, mas todos os cultos que vão acontecer na cidade. O Senhor possa não só se manifestar aqui nesse lugar, mas em todos os cultos que vão acontecer nesse lugar, que vidas possam chegar em todos os lugares. E quando a gente entende, e esse é o propósito da mesa, esse é o propósito da comunhão, é a gente compartilhar porque a partir do momento que eu sento na mesa e compartilho, os meus olhos se abrem, então eu já reconheço aquilo que o Júnior está carregando, aquilo que ele está fazendo lá. Eu já não só reconheço, mas eu compartilho com aquilo, e eu torço por aquilo, entendeu? Então isso é a intenção dessa unidade das nossas igrejas, é gerar isso, gerar essa comunhão, gerar esse intuito em prol de um reino eterno, né? Claro que cada um vai ter os seus pensamentos, cada um vai ter a sua forma de trabalhar, o seu sistema, isso está tudo certo, mas isso não nos divide, pelo contrário, a diferença entre nós, o corpo é feito por diferentes partes, e a diferença entre as partes é que completa o corpo. Cada ministério vai ter uma pegada em uma área diferente. Por exemplo, nós podemos ver a Assembleia é destinada aos bairros. Tem gente que mora lá no interior do Moura que não poderia vir num culto aqui, não tem meio de transporte, mas através da estratégia da Assembleia é alcançada. O Júnior que dá foco em jovens. A nossa igreja não tem um trabalho tão forte com jovens, mas quantos jovens que precisam disso vão lá? O pastor Christian tem uma pegada ministerial
de acompanhar as igrejas, de ministrar nas igrejas. Quantas igrejas estão precisando de um auxílio? Quantas igrejas estão precisando de alguém para estar ajudando? Diz-me aqui. Não? E muitas vezes, né? Não, eu vou ajudar a minha igreja, eu vou colocar quem não. Quando a gente entende como um corpo, e a gente muitas vezes entende o corpo só como a nossa igreja, e dentro da nossa igreja tem vários ministérios. Mas quando a gente entende o corpo de Cristo, como a Bíblia fala que todos aqueles que confessam o Senhor como Jesus, o Senhor Jesus como Cristo, se tornam filhos. Então todos são filhos, são um corpo. Então eu começo a imaginar de uma forma mais ampla todos aqueles que identificam como filhos, todas as igrejas, e cada igreja começa a se tornar um membro, sabe? Uma é mais mão, vai lá, coisa, tem uma que já expande, já é mais o pé, tem uma que tem um olhar mais profético, tem uma que é né, mais centrado na teologia. E quando eu reconheço isso como corpo de Cristo, eu vejo a beleza daquilo que Deus criou, que cada igreja contempla às vezes algo que a sociedade em si precisa, sabe? Cada igreja tem uma pegada que a sociedade talvez precisa, e isso completa. E quando eu olho essas diferenças, na verdade nem é cada igreja, é cada parte do corpo, né? Cada parte do corpo, né? Porque a igreja é um só, o corpo é um só. Mas quando eu olho e contemplo isso, as diferenças entre nós já não se tornam mais algo que nos afasta, mas algo que nos aproxima. Entendeu? Quando eu olho esse corpo com essas diferenças, eu olho para isso, eu já não olho, não, eles são muito diferentes de mim, então não consigo ter um relacionamento. Não, pelo contrário, eu digo, que legal, eles fazem um trabalho que eu não faço, então eu vou me relacionar, e isso vai se tornar algo completo, porque quando a gente o encontro dessas partes do corpo, esse relacionamento, se o braço não estiver ligado com o corpo, é um braço morto. E nessa perspectiva de igreja, é o relacionamento entre nós, é o que faz essa ligação entre todos os membros, é o que faz a ligação entre tudo, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar essa manhã. Eita Jesus! Então que a gente possa ter essa visão, né? Esse olhar, e que a gente possa ter essa identidade também como os filhos, e acreditar naquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, acreditar que muitas vezes um pouco diferente, que a gente mesmo sendo um pouco diferente do habitual, mas é algo que o Senhor nos entregou. Então, que cada um possa ter essa característica no seu interior. Amém? Amém? Eu queria passar esse momento para alguém, se quiser alguém compartilhar alguma coisa, transcrever, fazer um convite, igual hoje não tem um negócio dos jovens, se quiser fazer um convite, esse momento de a gente ter um... A gente colocou o convite para todo mundo, né? A gente vai ter o congresso de jovens semana que vem, vão ser 3 dias, sexta, sábado, domingo, cada um na sua igreja, não tem como. Mas quando a gente pensou nesse congresso, a gente não pensou em algo particular, a gente pensou em algo para a cidade. Porque o que não tem hoje em Canelinha é algo para movimentar jovem. Não para por ali. O que a gente pensa, o que a gente quer, a direção é sempre crescer, para abranger a cidade toda. A gente começa ali para fazer esse evento, mas a tendência é crescer. Está conectado? Desconectado. Não, eu estava desconectado depois, já teve que voltar para a aula. Depois tudo falou. Mas convida para todas as igrejas, para que a gente tenha opção de alguma coisa para o jovem no final de semana. Nem toda igreja trabalha com o jovem, ou quando trabalha de uma forma direta, sempre geral, né? Porque eu vejo na maior parte das igrejas, quando tem alguma coisa para jovem, está a igreja toda inclusa, não é algo particular para o jovem, né? E às vezes eles não têm senso de pertencimento ou um lugar que eles sentem que é deles. E a ideia desse congresso é isso, é trazer esse ambiente para eles, a administração é para jovem, e assim, como diz o título, né? Como diz o tema, há um lugar na mesa, né? Para eles se sentirem incluídos no reino. Porque hoje em dia tu não vê jovem mais querendo estar focado nas coisas de Deus, tu não vê mais com essa vontade de querer participar, tocar. Por exemplo, agora vai a abertura do congresso e o
final vai ser com a banda de jovem. Já é um sonho, uma vontade já bem antiga, desde quando a gente começou. Então vai ter o louvor só de jovem. Então eu estou naquela pegada de rock, de estilo resgate, quero voltar para quebrada. E a ideia é essa, que todo mundo tenha acesso. E a gente consiga fazer esse movimento na cidade toda. Cada igreja tem o seu para a gente poder rodar, não para ganhar vida, não só para ganhar vida para a igreja, mas para ganhar vidas na cidade, né? Eu me lembro que faz uns 20 anos atrás quase, né? Uns 18 anos, quando teve o Rodolfo aqui em Canelinha, que foi lá atrás que a igreja da IBE fez, que hoje é Hidra. Eu me lembro que teve muito amigo meu que olhou e disse assim, pô, que som legal. Através do louvor, veio muita gente hoje, muitos desses estão na igreja. Então foi uma semente plantada há 18 anos atrás. E a ideia é hoje ter essa mesma semente. Talvez não é agora, mas daqui a um tempo começa a frutificar isso, né? Germinar cada vez mais. Né? Essa é a ideia. Amém. Estaremos lá presentes. No sábado, na sexta, começa às 8, né? No sábado, começa às 3 da tarde. Vai até a hora que o Senhor permitir. Quem vai tocar no primeiro horário, quem vai tocar no sábado vai ser a banda da Madureira. Sábado à tarde, a banda da Madureira, vai ser o Adoneiros. E daí de noite vai ter o pastor Andrigo, vai ter a galera que a gente convidou, vai ter, e no final a Milena do Retiro. do grupo Retiro. Na sexta, Madureira vai tocar? Não, no sábado à tarde. Na sexta acho que Tocar o não. Antônio, vai tocar aquela menina, o Luquinha, o guitarrista e o tecladista também. Até o Antônio, a última vez que nós fizemos a rede que eles foram tocar, ele falou muito de ti. Aqui é Antônio Júnior. Penúltima, né? Penúltima vez. Ele disse que a última vez que te viu foi lá no negócio dos legendários na Praça da Costa. O homem canta, né? Tu olha pra ele. Mas quando ele abre a boca, Quando ele abre a boca. Mas aquela menina também, né? Qual a? Eu não sei quem é Aquela aquela moreninha. menina. Ela dá aula na. sim. Daí ela e a professora dela, aquela que toca violão também. Aquela que tocou aqui, que toca violão, é aquela que... Olá, aquela vem lá na Murilo. Ana Murilo, capela. Fala Schmidt. Schmidt. Fala Schmidt. Ela dá aula lá para eles, para o grupo todo. Ela meu Deus. Ela estava na Marcha para Jesus ali da Chuca. É verdade. Amém? Alguém tem mais alguma coisa para compartilhar? Eu queria estar levantando um clamor para a gente estar orando, né? E já encerrando, passando para o alimento, e que cada um orasse, né? De uma forma geral. O Júnior orasse pelos jovens, Samanta, pelos casais dessa cidade, orasse pelos ministros do Evangelho, né? A gente possa estar orando e levantando clamor por essa cidade. A gente aqui não está representando simplesmente as denominações, a gente está representando uma cidade, né? A gente é o remanescente, é o princípio, é a sementinha dessa cidade, né? Que representa essa cidade. Então que a gente possa estar levantando um clamor aqui, agora todo mundo junto, por essas situações, que a Rosa também possa orar pelas essas mulheres dessa cidade, pelas mães, pelas autoridades também. Aqui. Nesse momento coloco a nossa presença, Pai, a nossa vontade. Jesus, Senhor. E o nosso coração esteja sempre aberto a receber a Tua palavra, a Tua semente. Que Teu agir seja feito por nossas vidas para alcançar essas vidas, Pai. A gente ora nesse momento pelas igrejas, pelas congregações, que cada um esteja atento, inclinado aos Teus olhos, à Tua vontade, Pai. Sim, Não só pelos jovens, Pai, mas pelas mulheres, pelos casais, pelo casamento, assim como o Senhor instituiu esse ministério do casamento, Pai, que todo mundo tenha esse coração, todos esses casais, a Tua vontade, a Tua direção, que a gente seja uma só carne como casal, mais inclinado a fazer a Tua obra, que a gente esteja orando também pelas autoridades dessa cidade, que seu coração sejam quebrantados, Pai, para fazer a vontade do Teu reino, Pai. Que a gente consiga atingir cada vez mais vidas, Pai, diante de cada necessidade, de cada dificuldade. Assim eu coloco aqui na Tua presença, Pai, a Tua vontade sempre à frente dos nossos pensamentos. Que a gente tenha ânimo novo todos os dias,
Que o Senhor possa renovar as nossas forças diante de tudo aquilo que o Senhor nos coloca, Pai. Que a nossa intimidade com o Senhor seja cada dia maior, que seja para fazer aquilo tudo que o Senhor já preparou. Que a gente entenda o nosso propósito cada dia, que cada degrau, que cada caminhar seja para consolidar a nossa fé no Senhor, que seja para que a gente seja preparado para aquilo que o Senhor já colocou sobre nossas vidas, dentro de cada ministério, dentro de cada pastoreio, que a gente seja preparado, que a gente seja revestido pelas suas palavras e as suas intenções a cada dia, Pai. Que o seu mover seja sobrenatural dentro daquilo que o Senhor já preparou, Pai. Eu oro por cada um aqui, que seu coração seja sempre ungido, sempre cheio da tua vontade a cada dia, Pai. Que se renove as suas forças e que a gente esteja cada dia mais unidos, mais em comunhão, para que a gente seja direcionado a fazer aquilo que o Senhor já preparou para o nosso território, a nossa cidade. Assim eu agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar diante do teu trono, Pai, todos os jovens, ó Pai, dessa cidade, Senhor, dessa geografia, Senhor. Sim. Ó Pai, que o Senhor tenha compaixão, Senhor, de toda a juventude do município de Canelinha, Senhor. Que o Senhor venha promovendo, Pai, um despertamento, Senhor. Nós acreditamos, Pai, que nós possamos estar vivendo os últimos anos aqui na terra, Pai. Então, em nome de Jesus, nos dá estratégias, nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá graça, Senhor. Para como igreja, Senhor, através de projetos como esse, Pai, que o Senhor tem colocado no coração do Júnior, da Samanta, Pai. Que o Senhor continue dando novas estratégias, novas direções, ó Deus, para que os jovens dessa cidade venham a ser alcançados, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue levantando a tua igreja, Senhor, através dessa multiforme sabedoria que foi anunciada aqui nessa manhã, Pai. Até que todos se joelhos se dobrem, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar. Ó Senhor, queremos colocar diante de ti, Pai, cada casal, Pai, queremos colocar diante de ti, Pai, cada família, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar restaurando, Pai, que o Senhor venha, Pai, estar repreendendo o espírito, Pai, de contenda, Pai. Ó Senhor, todo dardo, toda seta, toda retaliação, todo levante do inimigo por esta cidade, Pai, caia por terra, Pai. Porque essa é a nossa cidade, Canelinha do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que aqui viemos, ó Pai, nos dispor, ó Pai, que o Senhor venha nos usar, Pai, que venhamos ser canais de bênção para a vida do próximo, Senhor. Ó Senhor, que não viemos aqui buscar por uma placa, mas sim, Pai, pela Tua igreja, Pai. Pois Tua igreja, Senhor, é o centro de tudo, Pai. Que viemos buscar, Pai, sim, Pai. Buscar nos revestir, Pai, de toda a armadura, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra, Pai. Que viemos, ó Pai, dia após dia, Senhor, nos derramar, nos entregar, Pai, diante de Ti, Pai. Pois Tu és o centro de tudo, Pai. Ó Senhor, nós somos, Pai, Teu filho, Pai. Nós somos, ó Pai, aquele, Pai, que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, Pai. Aquele, Pai, que se nós olharmos para trás, ó Pai, nós vemos, ó Pai, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui, Pai. E somos gratos, Pai. Somos gratos por tudo. Que até aqui o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido justo, Pai. Ó Deus, muitas das vezes, Senhor, Pai, te pedimos perdão, Pai, por muitas das vezes, ó Pai, sermos imaturo, Pai, por muitas das vezes, Senhor, agirmos no impulso, Senhor, mas te viemos sim, Pai, te pedir perdão, te pedir por misericórdia, Pai, pois somos falhos, Pai, mas todos os dias, Pai, buscamos, ó Pai, nos aperfeiçoar, Pai, todos os dias, Pai, buscamos, ó Pai, a nos entregar mais e mais de Ti, pois é necessário que o Senhor cresça, Pai, cada dia mais e mais em nossas vidas, ó Pai, pois toda a honra, toda a glória, todo o louvor é direcionado somente para Ti, Senhor. Assim eu te entrego essas palavras, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Aquele que se entregou por amor a cada um de nós, ó Pai. Amém. Toda a honra e toda a glória, Jesus. Primeiramente quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Pai. Queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, por essas famílias, Senhor, por esses casais, Senhor, dessa cidade, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada vida, cada família, cada lar, Senhor. Que o inimigo, Senhor, não tenha, Senhor, não entre, Senhor, em nenhum desses lares, Senhor. Senhor, queremos te pedir também, Senhor, por esse jantar de casais de semana que vem,
Que a Tua presença, Senhor, possa estar, Senhor, presente naquele lugar. Que vidas, Senhor, possam ser alcançadas. Que o Senhor venha usar, Pai, a minha vida e a vida do Vitor, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Aquilo que o Senhor quer, Senhor, para cada coração, Pai. Queremos Te pedir também, Senhor, por essa cidade, Senhor. Ó Senhor, que a Tua mão, Senhor, possa estar estendida, Pai, em cada canto, Senhor, dessa cidade, Pai. Queremos Te pedir por cada vida, Senhor, que ainda não conheça, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos apresentar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer até nós, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa estar sempre presente em nossos corações, Pai. Pois sem Ti não somos nada, Senhor. Sem a Tua presença não somos nada, Pai. Ó Senhor, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui em cada vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo ainda que o Senhor irá fazer, Senhor. Queremos Te pedir também, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, cada dia mais, Senhor. Queremos buscar, Senhor, a Tua palavra, a Tua presença cada dia mais, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos revestir com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Pai, eu quero Te louvar, Senhor, Te agradecer nessa manhã, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Que não saia, Senhor, das nossas bocas, Pai, apenas palavras, Deus, mas que seja o mais profundo do nosso coração. O desejo, Pai, de estar contigo. O anseio, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos todos os dias ser gratos, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de fazer a Tua obra, de fazer o Teu vídeo, Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos ir, Senhor, por todo o mundo e fazer discípulos para o Senhor. Então, que assim seja, Senhor, a mente mudada das nossas igrejas, Pai. Que nós não somos, as igrejas não são nossas, mas elas são Tuas, Senhor. Que nós pertencemos ao Senhor, Pai. E como um corpo, Senhor, bem alinhado, Pai, que nós possamos estar, Deus, a cada dia mais caminhando em unidade e fazendo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Pai, nessa manhã, Deus, declarar céus abertos sobre Calharinha, Pai. Que nós possamos viver, Senhor, um novo tempo na Tua presença. Sim, Jesus, Teu como sobrenatural, igreja, Senhor, Senhor. sobre cada casa, sobre cada família, Verdade, sobre cada Senhor. Possa ser um tempo de Senhor, avivamento, sobre Senhor, cada sobre esse clínica de lugar. reabilitação, Deus. Sim, Senhor, em possa nome de estar de Jesus. encontro, Pai, com a necessidade dos Teus filhos, Pai. Nós sabemos, Senhor, que muitos deles se encontram, Senhor, destruídos, ó Pai, pelas drogas, pelos Verdade, vícios, Pai, Senhor, liberta os pela cativos ansiedade, dessa cidade, Deus. Pai. Mas que em nome de Liberta os Jesus, Senhor, oprimidos isso nos dessa faça cidade, retirada, Senhor. Pai, e que a gente Em faça nome de segundo Jesus, a Pai. do Teu Espírito Santo. Sim, Nós Senhor clamamos, Jesus. Senhor, pelo sangue derramado do Cordeiro Sim, na cruz Pai. do Calvário, Pai. Sim, Senhor Vem Jesus. sacode essa cidade, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo, faz o avivamento desse lugar, Pai. Para essa cidade, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Ser, Senhor, como aquela mulher que se encontrou naquele poço, Deus. Ter Sim. suas vidas restauradas, Senhor. Serem, Senhor, mais um, Deus, fazendo a Tua vontade. Verdade, Levando, Senhor. Senhor, a Tua palavra, levando, Senhor, o Teu nome e Te fazendo conhecido, Deus, por todas as nações. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, Deus, porque um dia o Senhor fez isso conosco, Pai. E hoje, Senhor, nós podemos ser, Pai, canal de bênção novamente, Jesus, Pai, na vida de outras pessoas. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, Pai. Nós ainda não precisamos, Pai, Te agradecer pelo que o Senhor vai fazer, Deus, porque isso está nas Tuas mãos. Mas nós cremos, Senhor, na Tua soberania, Deus. E nós sabemos, Senhor, que Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Deus. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor já nos prometeu, Deus. E assim, Senhor, nós esperamos, Senhor, no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como um povo, Senhor, escolhido por Ti, Senhor. A minha oração nessa manhã é que o Senhor gere dentro do nosso coração essa convicção, Pai. Essa convicção que o Senhor nos escolheu para um tempo como este. O Senhor nos estabeleceu nesse território, Senhor. Então que nessa manhã o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para discernir, Pai, o que o Senhor quer fazer nesse território, o que o Senhor está fazendo, para que nós possamos cooperar, Senhor, com a Tua vontade, cooperar com o Teu serviço. Cada um, Senhor, dentro das suas habilidades, dentro daquilo que o Senhor chamou, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, trazer a realidade dos céus para a terra, Senhor Jesus. Porque céus e terra se encontram dentro de nós, Senhor. Porque nós entendemos que nós não somos daqui, Senhor. E que nós possamos passar adiante, Pai, o Teu Evangelho puro e simples,
Pai. O Teu Evangelho de levar o amor, Senhor. Senhor, de levar uma palavra de esperança, Jesus, de acolhimento, Pai, a cada mulher, a cada homem, a cada jovem, a cada criança, Pai. Jesus, nos conduz conforme a Tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, em cima da Tua palavra. O Senhor já estabeleceu sobre cada um aqui, Senhor, cooperando com a Tua vontade, com o Teu propósito, expandindo, Senhor, o Teu reino, levando o Teu Evangelho, Pai, porque Tu é o Senhor que cura, que sara, que liberta, Senhor. Então nós queremos nessa manhã, Senhor, levantar o Teu nome aqui, porque somente o Teu nome tem poder, Senhor, para fazer todas as coisas, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, a nossa pequenez lá embaixo, Senhor, e levanta o Teu nome, porque só Ele tem poder, Jesus. Só Ele tem poder, Pai, e que nós possamos todos os dias, Senhor, se submeter à Tua vontade. Senhor, se submeter à Tua obediência, Senhor, de andar nos Teus caminhos, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para o nosso tempo, para o nosso coração, para cada ministério aqui, Senhor, representado, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, nessa manhã. Essa é a minha oração, Pai, por cada um de nós, Senhor. Reveste-nos, Senhor, cobre a nossa família, tudo que leva o nosso nome e sobrenome, Senhor. Guarda debaixo das Tuas asas, Senhor Jesus. Senhor, que nada venha atrapalhar a Tua vontade, Senhor. Somente o Teu querer, Senhor, o Teu efetuar, o Teu favor, Senhor, venha prosseguir, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pai, eu quero orar por essa palavra aqui lançada, Senhor. Que o Senhor gere essa convicção no nosso coração, Pai. Que a gente não é aquilo que fazemos, Senhor. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, Pai. Nós somos filhos amados, nós somos filhos do Senhor, escolhido, nação eleita, povo real, Pai, sacerdócio real, Pai. Senhor, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, Senhor. Nós somos aquilo que o nosso Pai diz que nós somos, Pai. Então, em nome de Jesus, gera essa identidade, Pai. Não através do serviço, não através daquilo que nós produzimos, mas aquilo em quem nós nos relacionamos com o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, sobre essa cidade, sobre cada pastor, Pai, cada ministro do Teu Evangelho, que nesse momento talvez esteja passando por necessidade, Pai. Que o Senhor possa suprir cada um, Pai, que o Senhor possa levantar cada um, cada pastor dessa cidade, cada autoridade, cada prefeito, vereador, em nome de Jesus, que o Senhor guarde e zele. Nós queremos também orar por esse alimento, que o Senhor abençoe e faça bem aos nossos corpos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.